Estamos de volta e agora vamos bater um papo com a psicopedagoga Maria Carolina Lolli para a gente falar de um assunto muito sério e muito importante, que é o autismo. Tudo bom, Lolli? Oi, Luan, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês, compartilhando desse assunto tão importante e tão atual. Olha, a primeira coisa que eu queria saber, o autismo ele pode ser confundido com outras doenças e às vezes acabar passando batido pelos pais? Exatamente. Então, assim, primeiro de tudo, né, o autismo, ele não é considerado uma doença, né, uma condição patológica, não é isso. Ele é uma condição, a gente fala de neuroatipia, ou seja, o desenvolvimento cerebral de algumas pessoas não acontece como deveria acontecer, entre aspas, né? E algumas habilidades elas são prejudicadas, mas elas podem ser desenvolvidas de uma maneira um pouco diferente desde que essa pessoa tenha estímulos, né? Então, assim, outras condições neuroatípicas também podem ser confundidas com autismo, por exemplo, a falta de estimulação. Então, uma criança que demora um pouco mais para falar, uma criança que demora um pouco mais para andar, pessoas que não gostam muito do contato social, que rejeitam o toque de outras pessoas, podem ter essa confusão, né? Por isso que o diagnóstico do autismo é algo que merece aí um cuidado bem grande, né? Que merece uma atenção das famílias e dos profissionais de saúde que fazem esse tipo de avaliação, né? Porque não é uma coisa que se dá em 5 minutos, muito menos em 1 hora de conversa, né? É preciso um acompanhamento para que esse diagnóstico seja realizado. Antigamente era muito comum, às vezes, a pessoa chegar na vida adulta e não receber esse diagnóstico. Hoje em dia isso ainda é comum, ainda passa desapercebido, às vezes pela família. É normal isso ainda? É normal e bastante comum, sabe? Então, na clínica mesmo, a gente tem aprendentes, né, pessoas que chegam a nos procurar, que acabaram de receber o diagnóstico de autismo estando na universidade já, né, frequentando a universidade, ou até mesmo pessoas que tiveram dificuldades de aprendizagem que nunca foram descobertas, né, nunca foram diagnosticadas, e de repente elas recebem esse diagnóstico de autismo. No primeiro momento é um baque, né, porque quando a gente relaciona a sintomatologia, né, os sinais ali do autismo, principalmente uma pessoa adulta, a gente fica em choque, né? Porque como assim que nunca ninguém percebeu? Como assim que essa pessoa não deu um sinal, algum médico, né? Alguém nunca percebeu algo diferente? Mas existem condições diferentes, tanto que a gente fala que o autismo ele se encontra dentro de um espectro, né? Então são várias nuances, vários sintomas, vários sinais que podem ser identificados e esses sinais eles são diferentes de pessoa para pessoa. Então às vezes uma pessoa que foi muito estimulada enquanto criança, por exemplo, se ele demorou um pouco mais para falar, isso passou despercebido. Se ele tinha dificuldade motora, isso passou despercebido. Algumas pessoas autistas, elas são muito inteligentes, então se elas gostam de determinado tema, por exemplo, se elas gostam de trem, elas sabem tudo sobre trem, por exemplo. Então, os pais, a família, né, até mesmo as pessoas com quem ela trabalha, com quem estuda, acham aquela pessoa super inteligente e, na verdade, ela é super inteligente, né? Então, assim, não chama a atenção para uma neurotipia, né? Então, por isso que esses resultados, esses diagnósticos, eles podem demorar para ser feitos. Existe uma série chamada The Good Doctor que mostra a vida de um jovem, né, que ele se formou em medicina. E é bem isso que você falou, ele é super inteligente na área da cirurgia, tem o problema um pouco de contato, só que o que a série bate muito é que quando as pessoas que estão em volta descobrem que ele tem o autismo, o tratamento muda. Hoje em dia ainda Sim. existe muito preconceito sobre isso. Exatamente. Então, assim, não só na própria família, no núcleo familiar em que a pessoa se encontra, né? Ela geralmente é percebida como aquela pessoa anormal, diferente, menos capaz, e a gente sabe que não é assim, né? Essa pessoa que tem um diagnóstico de autismo ou de uma outra neurotipia, se ela for estimulada, ela consegue desenvolver as suas habilidades, né? Tão bem quanto outras pessoas que são ditas aí neurotípicas, né? Então, assim, o que depende muito é o diagnóstico antecipado. Então, quanto mais cedo for feito esse diagnóstico e quanto mais estímulos essa pessoa receber, ou seja, quanto mais cedo a intervenção for realizada, né? Um tratamento, entre aspas, apesar do autismo não ser
uma doença, ele exige um tratamento especializado, exige que uma equipe multidisciplinar acompanhe essa pessoa, né, na questão motora, na questão da fala, na questão emocional. Então, quanto mais profissionais estão envolvidos, é claro que essa pessoa vai ter muito mais estímulos e o seu desenvolvimento vai ser cada vez melhor e maior. E para quem tem o espectro autista, pode trabalhar normalmente e pode até ter uma família normal, né? Pode casar, filhos. Isso não vai afetar ou vai? Não. Assim, as pessoas, elas precisam entender que pessoas típicas ou pessoas neuroatípicas, elas têm condições de viver em sociedade, né? Dependendo das suas limitações, é claro. Assim como eu tenho limitações, você tem limitações, uma pessoa que está no espectro autista também tem as limitações dela, né? É claro que existem casos muito mais sérios e casos mais brandos, né? Então a gente precisa considerar todos esses pontos. A gente sabe que essas pessoas, elas podem sim ter uma vida dita normal, entre aspas, né? Porque afinal de contas, o que é normalidade, não é, Luan? Então assim, às vezes o que é normal para mim não é normal para você, né? Então a gente precisa pensar em tudo isso. E hoje em dia a sociedade, ela infelizmente ainda tem alguns estigmas, né, que precisam ser rompidos aí, mas a gente tem evoluído para que as pessoas sejam mais aceitas, independente das suas necessidades, das suas potencialidades. Assim, o bullying, né, ele é feito não só com pessoas que têm dificuldades, mas também com pessoas que têm alta habilidade, que têm altas capacidades cognitivas, né? Então, assim, não são essa questão de mistificar, né, de discriminar essas pessoas com diagnóstico do espectro autista, não é característica só deles, né? Muitas outras pessoas também acabam sendo prejudicadas aí por esses conceitos errados que a sociedade traz. Loli, não só o autismo, mas outros problemas, como por exemplo visão, audição, a fala, são problemas que podem ser diagnosticados logo no início, ainda como criança, mas precisa da atenção dos pais, né? Os pais têm que parar um pouquinho, prestar um pouquinho mais de atenção, e falta isso ainda hoje na sociedade, os pais terem mais esse cuidado com as crianças? Exatamente. E assim, quando a gente fala de espectro autista, estudos mais atuais nos mostram que é possível nós identificarmos alguns sinais, inclusive na vida intrauterina, quando aquela criança que não se mexe quando deveria. Então você vê que os pais, né, as pessoas, os genitores ali, eles precisam estar atentos desde o momento da concepção, né? Quanto mais cuidados nós temos, quanto mais o nosso olhar ali, ele é treinado para olhar essa criança com bastante atenção, para verificar o que é normal, o que não é, porque a gente acaba caindo naquele ledo engano de que toda criança se desenvolve, cada um tem o seu tempo. E não é bem assim, né? As crianças, elas desenvolvem, sim, elas têm um tempo de falar, um tempo de andar, um tempo para começar a ler e escrever. E se esse tempo se essa habilidade não é conquistada naquele intervalo, alguma coisa está acontecendo de errado, né? Então nós precisamos saber o que está acontecendo em casa. Será que essa família não está dando estímulo suficiente? Será que essa criança na escola sofreu alguma coisa? Então nós precisamos observar todos esses fatores nos momentos, nos marcos que nós dizemos, né? Então no marco da fala, no marco da escrita, no marco de andar. Então, se não tiver normal, entre aspas, né? Se a gente não estiver observando aquela linearidade no processo, os profissionais devem ser consultados, porque alguma coisa de errado está tendo ali. E quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo a gente consegue tratar, entre aspas. Loli, muito obrigado pela participação. A gente fica de portas abertas para você voltar e a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto também. Com certeza, esse assunto ele é muito importante. Muitas pessoas ainda não sabem, né, sobre algumas particularidades do autismo. E quanto mais a gente sabe, mais a gente respeita, mais nós temos condições de conviver com essas pessoas aí. Muito obrigado.